Oi pessoal, sou eu, professor Hamilton Nascimento, e nós vamos conversar hoje sobre a crise no sacerdócio. É isso mesmo, um tema bastante atual, que as pessoas nos perguntam assim com alguma frequência, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui rápido, colocando um pouco os fundamentos e depois assim os dramas atuais e para onde caminha a igreja nesse sentido, tá ok? Então fique atento aí, até se você não nos segue ainda aqui no canal, então nos siga, ative o sininho para que você possa sempre estar atento aos novos vídeos e, claro, compartilhe na medida do possível, tá ok? É um tema realmente periclitante, um tema polêmico, mas eu acho que vale a nossa conversa. Aqui nós não queremos nos ater pura e simplesmente a críticas, nos colocar como revoltosos ou coisa que valha. Não, nada disso. A gente quer conversar para entender algumas coisas e ver para onde estamos caminhando, tá ok? Você sabe que aqui na Igreja Latina, né, a Igreja do Ocidente, né, onde tem o Papa e, portanto, né, todos os seus sucessores e os bispos colaboradores e todos os fiéis, né? Então, aqui na Igreja do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, o padre, para exercer o seu ministério, ele precisa observar o celibato. Diferentemente do Oriente. No Oriente, o padre, para exercer o seu ministério, ele pode também se casar. Aliás, ele se casa antes, é ordenado padre e aí exerce o seu ministério como padre casado. E no caso, se ele for bispo, tende a vocação ao episcopado, aí ele deve observar unicamente o celibato. Assim acontece na maioria das igrejas católicas ortodoxas, uma vez que as igrejas católicas ortodoxas têm, assim, várias vertentes, várias denominações, né? Igreja Católica Ortodoxa Grega, Igreja Católica Ortodoxa Russa e assim por diante, não é? Então, no Oriente, a chamada Igreja Mãe é diferente da prática aqui do Ocidente, né? A igreja que todos nós estamos inseridos. Quando a gente olha para a história, não é? Nós temos até aqueles dois exemplos, Pedro e Paulo. Pedro, por um lado, era casado. Jesus, no entanto, o institui como chefe da igreja, né? O primeiro papa da igreja. E que é o princípio da unidade, da comunhão entre os apóstolos, e aí depois todo o processo de sucessão apostólica. E hoje o Papa, tem o nome do nosso amado Francisco, né? O nosso Papa atual é o Papa de quase já 300 na história da igreja, 287 aí aproximadamente, nosso Papa atual, o Papa Francisco, né? Sucessor de São Pedro, e dentro dessa sucessão apostólica. Pedro, portanto, era casado, né? Jesus curou a sogra de Pedro, diz o Evangelho. Agora, Paulo, por outro lado, era celibatário, né? O grande apóstolo São Paulo era celibatário. Então nós temos Pedro casado, Paulo celibatário. Qual é o critério para o sacerdócio? Nenhum dos dois. O critério para o sacerdócio é Cristo. E claro, Cristo foi celibatário. E foi celibatário por uma razão bastante específica, né, minha gente? O tempo de Nosso Senhor era breve e a sua missão exigia realmente o que a gente diz full time, né? O tempo todo. Ele precisava estar dedicado ali o tempo todo à sua missão, e assim o foi. Você tem as más línguas aí que dizem, né, em relação a Jesus ter tido caso com Maria Madalena e essas coisas todas, são elucubrações que não têm fundamentação nenhuma, como nós sabemos, e Jesus, portanto, viveu o celibato por causa do reino e em virtude de toda a sua missão, etc. e tal. Então, ele é o grande critério para o exercício ministerial. Agora, aqui no Ocidente, o celibato ele foi, mas no início da igreja, né, você tinha ainda essa prática do casamento, mas depois, aqui no Ocidente, o celibato foi instituído como norma na Igreja Latina. E a gente tem ali o Concílio de Latrão, 1123 aproximadamente, aonde então o celibato ele começa a ser observado. Então, o jovem, para se vocacionar ao sacerdócio, antes de tudo, claro, ele tem que ter vocação, depois tem os estudos preparatórios e precisa observar o celibato. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, né, tá aqui o Catecismo diz o seguinte, no número 1579, todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes,
normalmente são escolhidos entre os fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus, conforme Mateus 19:12. Chamados a consagrar-se com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. Portanto, entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato, portanto, aqui na Igreja Latina, né? O celibato é um sinal desta nova vida a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino dos céus. O próprio catecismo, no número seguinte, 1580, diz que nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente, ou seja, lá os padres vocacionados, então normalmente o jovem se casa, se ordena padre e exerce o ministério. Os bispos, como eu falei no começo, são celibatários. Mas aí é que está. Aqui no Ocidente, o que nós temos contemplado? Uma crise muito grande. Porque o jovem se ordena enganado, desatento à questão do celibato? Não. Se ordena com todo o amor, com todo o carinho, com toda a consciência e vai exercer o seu ministério. E no exercício do ministério, muitos acabam com o tempo chegando ao discernimento, né, de que não tem dúvidas na sua maioria em relação ao dom do sacerdócio, mas em relação à observância do celibato, aí é que vem a crise, não é? E muitos acabam deixando a igreja, deixando o exercício do ministério, sem, no entanto, deixar a Igreja Católica, sem deixar de ser católicos, permanecem católicos. E hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, hoje são mais de 7.000 chamados, entre aspas, ex-padres, né? Por que eu digo entre aspas? Porque não existe, na verdade, ex-padre. Uma vez padre, para sempre padre. Uma vez padre, para sempre padre, né? A ordenação presbiteral, ela confere ao ordenando um caráter indelével. Então, uma vez padre, para sempre padre. Portanto, até reveja aí os seus conceitos, né? O fulano não é mais padre, não existe essa coisa de não é mais padre, ex-padre. Não, uma vez padre, para sempre padre. O que existe na prática é o padre que deixa o exercício do ministério, ele é dispensado do ministério sacerdotal através de um processo chamado laicização. Uma vez conferido, né, requer um tempo, mas uma vez conferido, se assim o for, aí ele pode contrair, e se for também nessa direção, contrair o sacramento do matrimônio validamente. Então o padre, na prática, é o único que pode ter 2 sacramentos, né? O sacramento da ordem, que uma vez conferido não é mais retirado, e o sacramento do matrimônio, se for o caso dele ter deixado o exercício do ministério para constituir família, ok? Mas aí nós temos esse número muito grande, hoje é um número muito alto de, assim, chamados ex-padres, em relação até mesmo ao número dos padres que estão no exercício do ministério, e as vocações têm diminuído. Então, nos faz refletir sobre esta questão do celibato, entende? Esta questão, ela sempre volta um pouco à tona. Como você percebe, o celibato ele é uma norma da igreja, ele não é um dogma de fé. Inclusive, tem uma palavra do Papa Francisco, uma palavra recente, onde ele diz exatamente assim, olha só que coisa interessante, o Papa Francisco diz aqui: o celibato não é um dogma de fé, o celibato é uma regra de vida, que eu aprecio, dizendo ele, que eu aprecio muito e acredito que seja um dom para a igreja. Não sendo um dogma de fé, sempre temos a porta aberta. Por isso que, de quando em quando, tudo isso sempre vem à tona, não é verdade? Esse debate, o padre devia casar, um padre casado teria até mais experiência para ajudar, aconselhar, etc. e tal, as pessoas, e tem muitas coisas. O que a gente deve concluir neste primeiro vídeo, porque a conversa é longa? O que a gente deve começar a concluir? Que, veja só, há padres que portam o dom do sacerdócio e o carisma do celibato e querem viver assim para sempre? Sem dúvida nenhuma, né? Graças a Deus.
Agora, há outros que chegam ao discernimento, que portam o dom do sacerdócio, mas não vê a mesma coisa em relação ao carisma ou à imposição do celibato. Sim, e esses padres deixam. Aí hoje nós temos uma crise vocacional. Até lá na Amazônia, inclusive no sínodo recente, a gente teve aquela discussão, aquele debate sobre a questão, sínodo da Amazônia em 2019, né? Sobre a questão da ordenação de homens casados. Olha só que coisa interessante. A nossa conclusão será bem bacana. Preste bem atenção nisso. O sínodo da Amazônia disse o seguinte: propondo a ordenação de homens casados, chamados viri probati, né? E também se propôs o diaconato para as mulheres, para suprir a falta de padres naquela região, não é, do nosso país. Você sabe que a região amazônica é gigantesca e, assim, longe dos chamados grandes centros, né? Grandes centros é uma questão aqui entre aspas, né? Porque Manaus também é um grande centro, mas a Amazônia é muito ampla. Você tem de Manaus regiões que são muitas horas, às vezes até dias de viagem, dependendo do deslocamento. Então há uma carência sim de presbíteros para aquela região, e aí por isso se levantou esta questão, porque você tem fiéis que precisam ser batizados, evangelizados e assim por diante, dentro da missão da igreja, e ninguém quer ir para lá. A verdade é essa, né? O padre que está aqui nas regiões centrais do país, Nordeste, Sudeste, região Sul mesmo, Centro-Oeste, muitas vezes não quer ir para essas regiões extremas do nosso país. E aí nós temos essa questão candente. E aí se levantou essa possibilidade. Mas aí é que está, não é? O que as pessoas têm refletido, de certa maneira até a gente concorda também. Veja só, ao invés de você ordenar homens casados, não seria muito mais prático você arregimentar esses padres que deixaram o exercício do ministério para constituir família? E se você for avaliar, repare bem aqui, repare bem, se for avaliar, esses padres que deixaram o exercício do ministério para constituir família são gente muito bem formada. Eu conheço muitos, gente que tem, além da formação acadêmica básica, né, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, gente que tem mestrado, 2, 3 anos de mestrado, doutorado, 4 anos, às vezes até pós-doutorado. É gente muito bem formada, e que eu garanto, se fosse feita uma pesquisa onde esses padres, se fossem chamados a voltar a exercer o ministério, veja bem, nem é preciso tanta coisa, até porque já são padres. Então, voltarem a exercer o ministério, para colaborar ali nas paróquias, como vigário paroquial, acho que nunca como párocos, porque o pároco precisa ser mesmo aquele que é celibatário, porque é dedicação integral, mas uma dedicação assim, percentual, né? Você tem o caso dos diáconos permanentes, onde os diáconos, o que um diácono permanente dedica para a igreja? Percentualmente falando, 50%. 50% para a família dele, 50% para a igreja. Esses padres casados, se fossem chamados a voltar ao exercício do ministério, e que se fosse feita uma pesquisa nesses mais de 7.000 padres que aí estão, garanto para você que mais de 90% voltariam ao exercício do ministério. E eles dedicariam à igreja quando? 50%. Né, uma parte para a sua família, 50% para a igreja, no tocante a quê? Celebrar as santas missas, atender as confissões, dar os aconselhamentos. Eles fariam um pouco parecido àquilo que fazem os diáconos, claro, com a exceção de serem padres, poderem celebrar e atender confissões. Eles seriam vigários paroquiais e não párocos. Olha, minha gente, conclusão, a igreja ganharia muito mais. Nós hoje temos perdido vocações, porque padres que deixam o exercício do ministério para constituir família, as vocações têm diminuído, não é? E o número atual de padres, verdade seja dita, não dá conta do rebanho que aí está. Por isso a gente tem todo esse avanço do chamado mundo protestante, não, nenhuma crítica aqui aos nossos irmãos, só estou falando em termos numéricos ou de expansão. Então o avanço
das igrejas evangélicas em detrimento da igreja católica, que tem até diminuído no nosso Brasil, uma qualidade de evangelização fragilizada, e nós temos aí um exército adormecido. Essa é que é a verdade, um exército adormecido e que poderia estar colaborando com a ação evangelizadora da igreja. Isso aqui é só para a gente refletir. Eu não sou nenhum rebelde em relação a isso, sou cristão, católico, eu sou padre, né, que tomei também esta decisão de deixar o exercício do ministério para constituir família, e hoje estou nesse processo, nessa itinerância, entende? Mas eu escuto as pessoas me abordam, a gente conversa, etc e tal, e algumas conclusões são chegadas como essa, não é? Como disse o Papa Francisco, para terminar aqui o nosso vídeo que já está longo demais, como disse o nosso Papa Francisco, não sendo um dogma a questão do celibato, temos sempre a porta aberta, ou seja, é preciso refletir, porque o que está em jogo não é apenas o presente, mas o futuro da igreja, o futuro da evangelização, e a convivência entre o sacerdócio celibatário e o sacerdócio, no caso aqui, casado, não há problema nenhum, até porque no Oriente isso acontece de uma maneira assim muito branda. Tá ok? Fica aí, minha gente, a reflexão e talvez a provocação, repito, não é na paz. Ninguém aqui quer polemizar nada e nem inventar a roda. Mas como a gente tem uma questão aberta, eu acho que vale a reflexão, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra aqui no nosso canal.